estamos começando mais um episódio do nosso PupaCast. Na verdade, estamos retomando, mais uma temporada e hoje começa essa nova temporada com uma convidada muito especial, até porque vocês já sabem que aqui nós recebemos mulheres incríveis, mulheres que realizam, que colocam os seus negócios, seus dons no mundo para transformar a vida de outras mulheres. A convidada de hoje é, inclusive, minha aluna. E hoje eu posso dizer que eu tenho uma personal, gente. Eu estou muito chique. Hoje a nossa convidada é a Anne Gabriele, personal integrativa. Então, Anne, seja muito bem-vinda ao nosso PupaCast. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em estar aqui, onde eu posso partilhar um pouco mais da minha história. Muito bem. Anne, quem é Anne sem filtros? A Anne pavio curto, a Anne sincera demais, a Anne que não consegue esconder o que está sentindo e não consegue manter uma máscara de quem ela não é. Maravilha. Me diz uma coisa, você começou a empreender muito cedo, né? Conte um pouquinho da sua trajetória. Desde lá, como é que você chegou a ser a profissional que você é? Personal integrativa, que eu quero inclusive entender um pouco desse nome aí, personal integrativa, e ainda tem vários projetos que nós vamos conhecer aqui, que é voltado para o público feminino, lógico, 40 mais, né? Então, desde muito nova, eu já me via empreendedora. Quando eu fazia o trabalho dos meus colegas na escola, eles me pediam para fazer e aí eu dizia, eu faço, mas você vai ter que me pagar X. Eu já fazia essa negociação. Eu sei que na época eu não entendia bem que aquilo não podia fazer, mas eu ganhava meu dinheiro. E ensinava banca aos meus primos, fazia docinho e biscoitinho para vender, tudo na escola. Eita, eu já vendi biscoito também. E fazia aquelas pulseirinhas de miçanga. Certo. Fazia cada uma mais linda. E aí vendia. E aí a educação física sempre foi a minha paixão. Eu queria fazer vestibular para educação física, mas aí na época não teve oferta e aí foi quando eu fui para as relações públicas. E engraçado que eu fiquei com depressão, aquela tristeza, chorando. Eu não quero outra coisa. A minha mãe, menina, não perca o vestibular. Faça qualquer coisa e depois você vai fazer o que você quer. Só que aí, quando eu entrei, eu me entrego nas coisas, né? Quando eu entro num projeto, numa coisa, eu vou até o fim. E eu me apaixonei pelas relações públicas, pela comunicação. Eu gosto de me comunicar, eu acho que uma coisa puxa a outra, né? E aí eu me formei, eu era uma das melhores alunas. Fiz 3 pós-graduações. Tudo na área da comunicação. Né? Publiquei artigo, enfim, arrumei emprego, mas não era na área. Então eu estava na zona de conforto e uma coisa que estava me fazendo muito mal, porque as pessoas me perguntavam, você é formada em quê? E eu dizia, relações públicas, o que é isso? Aí assim, a maioria das pessoas não sabiam, acho que ainda continua a mesma coisa, o que um relações públicas faz, né? Mas aí eu comecei a ficar tão triste, aí fui fazer pilates por recomendação médica. Ela pediu, né, a médica pediu para que eu fizesse uma atividade física. E aí eu escolhi o pilates, porque sempre eu gostei de coisa zen, coisa que conectasse com a mente, corpo, espírito, né? E me apaixonei pelo método. Eu lembro que na 3ª semana de aula eu perguntei à professora, o que é que precisa fazer para dar aula? Aí ela me disse, ou você é formada em educação física ou fisioterapia. Aí, como eu já tinha uma paixão pela educação física, eu fui para a educação física. E aí... Mas você teve alguma influência, enquanto você era jovem, de algum educador da parte da educação física que te influenciou? Por que essa paixão desde de cedo por essa área? Eu não sei, eu acho que foi influência da minha mãe, porque minha mãe sempre praticou, sempre fazia caminhadas e eu sempre acompanhava ela. Eu não sei se ela... Porque a gente sabe que o exercício físico é remédio. Sim, ali sim. libera endorfina, serotonina, a sensação de bem-estar, né? E eu gostava muito de uma professora de aeróbica na escola, né? Agora, a minha educação física, por incrível que pareça, minha gente, eu sofri bullying. Sério? Sério, porque eu não sou, assim, aquela pessoa rápida. Eu sou lenta. Por isso que eu gosto de coisas, assim,
lentas, né? E aí na corrida, quando era na hora do esporte, todo mundo me excluía. Ninguém queria ser dupla. Ninguém queria que eu ficasse no time, ninguém queria. A professora mesmo me chamava de mole, vamos, sua molenga. Eu era a última a chegar na corrida. E hoje eu sou corredora, né? Eu já fiz meia maratona. Mas assim, foi uma luta para eu entrar na corrida, porque eu botei na minha cabeça que eu não era para correr. Mas todo mundo vai no seu ritmo. Sim, né? sim, o importante é chegar na linha. Inclusive, você vai correr agora, dia 29, não é isso? Isso, já tô super preparada para essa corrida. Vai fazer quantos quilômetros? 10 quilômetros. 10 quilômetros. E olha que eu não tô treinando muito não, viu? Mas eu sei que eu consigo, porque para longas distâncias eu tenho uma boa resistência. Aí é onde a gente vê o preparo do profissional, né? Que eu sofri bullying, mas a minha paixão era aquilo. Então, se eu não tivesse descoberto pela dor, porque foi a dor que me fez descobrir o meu real propósito, eu não estaria aqui ajudando tantas pessoas. Então, na verdade, através de uma aula que você precisou ir fazer de Pilates. De Pilates, eu me apaixonei. E você começou a fazer educação física, Fui fazer educação física com o propósito de levar o Pilates para o maior número de pessoas que eu pudesse. Por isso que eu não montei estúdio, meu intuito é esse, montar grupos. E aí eu vejo também o trabalho do grupo, como ele é terapêutico, né? Como ele salva pessoas, como ele tira uma pessoa ali da depressão, como ele deixa a pessoa mais motivada, mais ativa e mais disposta. E quando você fala dessa questão de personal integrativa, você trabalha o quê? Aí são áreas que você trabalha além do corpo. Isso. É o seguinte... Quando eu saí da faculdade e fui trabalhar com Pilates, eu era personal Pilates funcional. Aí, com a pandemia, todo mundo veio para online, inclusive todas toparam, e assim, uma coisa que eu fico emocionada até hoje, porque a maioria ali eram idosas que não sabiam mexer no celular. Então eu gravei o vídeo ensinando como elas abriam, como elas fechavam o microfone, como elas posicionavam, e deu certo. Até hoje tem mulheres fazendo aulas comigo, né, no online. E aí, ali eu comecei a estudar as questões da mente. As práticas integrativas, como terapia Ayurveda, como terapia Reiki, como ventosa terapia, tudo que levasse o ser humano a pensar nele como um todo, porque nós não somos só o físico, nós somos o mental e o emocional também, e o espiritual também, né, que entra nessa história. Aí, com a conclusão do curso de terapeuta Ayurveda, aí eu senti a necessidade de mudar minha marca. A minha marca era uma bola, ainda uso as duas. Sim. Era uma mulher numa bola com meu nome, né? Que puxava assim. Aí hoje é uma mulher saindo de uma árvore. Porque eu tenho essa conexão. O exercício que eu trabalhei lá no online para usar como equilíbrio foi a árvore, aquela árvore da yoga. Porque o Pilates, ele mistura tudo, né? O Joseph, na época, quando ele criou o método, ele botou tem muito exercício ali da yoga. Porque quando você usa a respiração, faz o processo todo ali, você acalma a sua mente. Não só o físico, mas a sua mente também. Porque, na verdade, o processo de você respirar, quando você respira corretamente, né, é comprovado, né? Isso, acalma. Que você realmente, acalma, né? Respirar, né? Contar, eu acho que até 7, né? Isso. Conta, segura, tem várias, né? Conta, mas segura. Isso é para outra história. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler, então eu tenho vários livros que falam sobre essas técnicas, né, de respiração. E a Ayurveda, ela é fantástica, né? Ela é milenar. E se a gente fizer aquilo que eles dizem para fazer, você é outra pessoa. Mas aí, no caso, essa linha aí de terapia é a que envolve a questão de ser terra, água, né? Dos doshas, né? Uhum. Que é Pitta, Kapha e Pitta, Kapha, e agora eu esqueci o outro nome, me perdoe, depois eu explico. Porque assim, aí o que é que eu faço? O aluno chegou, aí tem dias que a gente não está muito bem, aí eu converso mais um pouco, ensino alguma técnica e vou trabalhando tudo ali. Na verdade, é um atendimento personalizado. Né? Você não tem um protocolo que é o protocolo que você vai usar para todo mundo. Na verdade, cada pessoa tem uma necessidade e, consequentemente, você vai adequando a sua aula
para a necessidade de cada um. Até nesse trabalho de grupo, porque eu sempre digo, a aula nunca vai ser a mesma. Quem for pensando que vai ser a mesma, não é. Porque o dia é outro, as pessoas estão de outro jeito, né? Sim, e ali vai fluindo. Eu digo que eu sou inspirada a todo momento pelo Divino Espírito Santo. Porque é impressionante, às vezes vou fazer isso agora. E sempre dá certo. No caso, Anne, você falou que hoje você atende inclusive online. Sim. Você já fazia isso desde sempre? Ou tipo, durante a pandemia foi que você sentiu a necessidade de você ir para o online e acabou que descobriu uma nova modalidade, né? Porque você atende, inclusive até hoje, no online, pessoas inclusive fora do estado, não é isso? Isso. Eu sempre fui relutante com tecnologia. Minhas irmãs diziam, porque elas veem o meu potencial, né? E aí diz, você é tão boa nisso, porque você não trabalha com online? Eu não quero, eu trabalho, não sei lá fazer esse negócio. Mas foi a necessidade mesmo. Quando eu me vi, pandemia, todo mundo precisando, eu ia ficar em casa. Gosto demais de fazer o meu trabalho, né? Então isso foi que me ajudou a não cair ali naquele momento, né? Então eu trabalhei até demais na pandemia, porque eu dava aula de manhã, de tarde e de noite. Falava com esse povo o dia inteiro. Via assim, quem estava mais para baixo, aí falava no privado, ligava, fazia videochamada. Então foi a pandemia que me levou a conduzir o meu trabalho desse jeito, né? De trabalhar com online. E o seu canal no YouTube também nasceu na pandemia ou não? Sim, na pandemia. Só que assim, como se diz, precisa alimentar, né? Preciso focar mais naquilo, mas eu vou priorizar mais. Porque é um canal muito bom que tem um alcance imenso e pode ajudar mais pessoas, né? Sim, sim. Mas no Instagram você é uma pessoa extremamente ativa. No Instagram eu consegui. Você, como sua aluna, você sempre diz, não adianta você trabalhar com várias coisas, você tem que focar naquilo que você faz de melhor, né? Sim. E assim, aprendi muito com você, muito obrigada, Deus lhe abençoe, mas assim, são informações valiosas que quem fizer não erra. Certo. O que é que acontece? Eu percebia que durante o seu trabalho e publicações, você tinha um público de idosos, não é? Que eu acredito que você ainda atende. Sim. E você tem atendido mulheres 40 mais, né? Isso, e foi você que me ajudou a descobrir isso naquela live que a gente fez. Porque você ficava meio perdido, né? E assim, o público me encontrou. Eu anunciei, mas assim, a maioria tem alguns homens, mas muito pouco. Acho que nesse tempo todo, como profissional, eu só tive acho que uns 10 alunos homens. O resto, tudo mulher. Na verdade, muitas das vezes, né, Anne? Eu acho que o público nos escolhe e a gente que às vezes tá com o olhinho um pouquinho fechado. Para não enxergar, não é? Isso mesmo. E quando você percebe, você tá atendendo tipo 80%, 90% daquele público e mesmo assim você tem um certo receio de nichar, né? De nichar, de dizer assim, eu sou personal de um público de mulheres 40 a mais, porque você tem medo, de certa forma, de perder aquele outro público, mas na verdade aquele outro público é o mínimo. É o mínimo, porque tem, né? Alunos novos, eu já tive alunos de 15 anos. Criança, já dei aula em berçário, minha gente. Sério? Sério. Porque, assim, 2 públicos que eu gosto muito é criança e idoso. E as crianças no berçário, assim, elas já falavam pilates, porque eu não fazia bem um pilates, né? Como é que eu vou falar de respiração com as crianças? Mas eu botava na bola, eu trabalhava mobilidade com eles, e aí eles já ficavam lá me esperando. Então, hoje o seu público é mais voltado para essa questão de mulheres 40 a mais e idosos. Isso. Você tem um trabalho, vamos falar um pouquinho do trabalho que você faz com idosos, que eu sempre achei fantástico, que é essa questão da mobilidade mesmo, não é isso? Eu tinha um grupo que, infelizmente, tivemos que encerrar as atividades, era no Centro Social do Leite Neto, era de idosos, mas eu hoje estou trabalhando mais em domicílio. Eu vou na casa do idoso e faço trabalho com eles, né? E a procura, geralmente, são daqueles idosos que não têm como se locomoverem, né? Até tem, assim, porque as 2 que eu tenho hoje mais velhas
Uma tem 89 e a outra tem 83. Então, assim, os filhos não têm tempo de levar elas, aí eu já estando lá, já não tem como elas fugirem de não fazer. Entendi. E a maioria são desse jeito, assim. E aí, no caso, Anne, essa questão desse trabalho específico para o idoso. Esses idosos, você pega numa situação que está, tipo, é dor no joelho. Qual a necessidade, na verdade, real e como você vê esse processo de transformação depois das aulas? O resultado? Parece milagre, mas assim, na segunda, terceira aula, eles já estão outras pessoas. Já são outras pessoas. Porque a maioria das queixas são essas: coluna, joelho. Quadril. Eu nem tenho 80 e já tenho problema no joelho. E aí o movimento, quando você começa a se movimentar, as dores começam a desaparecer. Você começa a dormir melhor, você fica com mais disposição, fica até mais feliz. E eu acho que tem um trabalho, inclusive, terapêutico, enquanto a aula está acontecendo. Né? Uma escuta ativa ali, as histórias, não tem... Às vezes, assim, eles não falam coisas para os familiares que eles falam para mim, né? Às vezes aquelas coisas de terapeuta mesmo. Sim. Eu vou falar: minha filha, eu tô tão triste hoje, aconteceu isso. Aí eu vou lá, dou o meu acolhimento, e aí já quando eu saio de lá já tá super feliz e o problema resolvido, né? Sim. E falando a respeito da questão do projeto Mulheres, né? Que eu tô vendo, você tem 2 projetos hoje ativos, né? Voltados para a questão de mulheres 40 mais. Não sei se os 2 é para esse público 40 mais. E aí eu queria que você falasse, um deles eu estou fazendo parte, né? Mas eu queria que você falasse dos 2, né? Sim. Como é que funciona cada um desses projetos e o que é que você tem percebido dessa mulher 40 mais, que exige, eu acho que um cuidado maior, enfim. Então, o projeto Mulheres 40 Mais em Movimento acontece às terças e quintas, 5h30 da manhã, no Parque da Sementeira. E como foi que ele surgiu? Meu trabalho com grupos de mulheres, principalmente, né, que é o meu público mais evidente, eu digo que são 90%, né? Não, 100% hoje. Mulheres. Nasceu antes da pandemia, quando eu montava os grupos em residências, em academias. E aí tinha um grupo de mulheres onde eu ia nas residências. E depois da pandemia, todo mundo se encontrou, né? Se dispersou. Sim. E uma dessas alunas sempre ia e vinha. E aí no carnaval ela me procurou e disse que precisava da minha ajuda novamente. E que precisava daquele atendimento em grupo. Aí, como minhas aulas, as pessoas procuram mais pela questão de tempo, de manhã cedo. Então, de 5 da manhã até 8 da manhã eu estou trabalhando, todos os dias, né? E aí eu só tinha disponível terças e quintas. Aí eu lancei a proposta para ela e hoje somos 6 e estão chegando mais, né? E assim... já estamos na 3ª semana do projeto e ela hoje passou um áudio para mim que eu fiquei super feliz. Ela dizendo, né, que o grupo tem ajudado muito, que hoje ela é outra pessoa, que ela não está mais desmotivada, que ela realmente é aquilo que ela gosta e que não quer deixar mais de fazer aquilo. E por que a preocupação da mulher 40 a mais? Porque a partir dos 40 anos, a gente começa a perder massa muscular e óssea. E a importância desse fortalecimento da mulher, e principalmente as mulheres que já vão entrando na perimenopausa, que é fundamental, né? A gente está conhecendo nosso corpo para amortecer esses probleminhas, né? É se conhecer para não sofrer tanto. Sim. E aí, eu percebo, não só ela, mas as outras que integram o grupo, como tão diferentes de como elas estavam e como elas estão hoje. E elas não faltam. Só faltam realmente quando você prova disso. Sim, quando sim. não pode estar presente. Porque eu costumo dizer, na atividade física, no início da manhã, você muda completamente
pelo menos para mim funciona assim, você muda completamente o seu ritmo do dia inteiro. Isso. Né? Então, assim, tem os que não gostam, né? Gostam de fazer à noite. Eu já não gosto de fazer à noite, porque aí eu fico elétrica e não consigo dormir, né? Então, eu gosto de fazer logo cedo, né? 5:30 da manhã, esse desafio. Mas, assim, é maravilhoso porque você sabe aquela sensação de que dá 7 horas da manhã e, tipo, você já cumpriu algumas tarefas e isso, você tá elétrica. O dia fica mais longo, isso, né? Você fica exatamente. mais motivado. Você tá ligado no 220, então, assim, para mim, a atividade física tem que ser de manhã, logo cedo. E o grupo que você tem hoje no Parque da Sementeira, né? Você, inclusive, está convidado a participar. Tem essa questão, né, da atividade física que movimenta o seu corpo. E tem aquela questão da conexão primeiro, gente. Que eu acho que é por isso que a gente tem essa sintonia, porque eu gosto de muita coisa que ela também gosta, que ela já mencionou aqui. Contato com a natureza, né? Abraçar a árvore. Isso, modelos abraçarem um dia desse. Veio aqui abraçar. Eu não tava não nesse dia. Veio aqui abraçar a árvore. Então, assim, esse contato com a natureza. Então, você vai pro Parque da Sementeira 5:30 da manhã. O dia tá nascendo, né? Os passarinhos estão cantando, estão acordando, né? É a nossa música natural, né? Exatamente. E é aquela sensação, Anne, que quando você acorda cedo, que você experimenta, porque é uma experiência, né? Esse tipo de coisa você diz, rapaz, o dia tá nascendo pra mim, isso. Sabe? E mexe com tudo, né? Mexe com o seu emocional, né? Com a questão da sua espiritualidade mesmo, porque você vê o dia nascendo, você vê a natureza acordando ali, e que você está integrado com aquilo. Então, assim, o local, você faz, de fato, conexões com pessoas, né? Porque você conhece outras mulheres e aí você divide dores e alegria e tá um ali, quando você tá caindo, a outra tá ali para motivar. Quando você tá correndo, né? E a outra tá caminhando, você passa e bora, né? E a coisa acontece, mas tem essa questão da integração com a natureza, que eu acho, assim, isso é fantástico, né? Fantástico. Mas tem um outro projeto também. Então, o outro projeto é uma parceria que eu faço com Janiele, é uma nutricionista. Tem dado muito certo, porque tem muitas pessoas que, às vezes, precisam desse estímulo, né? Dessa injeção de ânimo. Às vezes quer, mas não sabe como. E aí a gente criou essa mentoria, né? Transformação para o Sucesso, 60 dias, são 60 dias de acompanhamento, tanto nutricional como de treinos personalizados. E a gente também ali está, não só no treino e na nutrição, auxiliando com terapias, com meditação, Ela também é terapeuta alimentar, então a gente vai buscar a raiz do problema para ajudar essas pessoas. Então a nova turma está aí, dia 10 de abril. Se você tem interesse, me procure, que vai realmente ser um divisor de águas na sua vida. Anne, e aí no caso, os treinos, no caso dentro da realidade da terapia, online, são presenciais? Dos dois formatos, né? Teremos treinos online e teremos treinos também no presencial, e vai ficar também algumas aulas gravadas no YouTube. Certo, começa agora dia 10, né? Dia Porque 10. o Mulheres em Movimento 40+, ele já acontece, né? Já acontece. Já está ativo e as vagas abertas. É só você, quem quiser, né, só é nos chegar. Procurar lá no Parque da Sementeira, que será muito bem recebida. Anne, você é uma pessoa muito ativa em grupos de empreendedorismo feminino. Isso, porque eu tenho que estar junto de gente, minha gente. Eu sou aquela pessoa que faz amizade em fila, faz amizade em qualquer lugar. Às vezes eu saio na rua, o povo vai falando comigo do início até o fim. É impressionante. Tem dias até que eu tô assim, sabe? Eu descobri recentemente a análise do meu perfil comportamental, não sei se você já conhece, e eu sou... Influente? Eu sou influente, mas... Esqueci agora o outro. Tem outro. Deixa pra lá. Eu sei que eu sou um é o oposto do outro. Sim, influente eu sou. Exato. Influente eu fui logo. Influente eu sou. Estável. Eu sou estável e influente.
E aí, tem dias que eu tô mais estável, aí eu não quero papo com ninguém, mas não tem jeito. Mas você é a pessoa que onde você chega, você é ouvido, você escuta? Escutam. Tipo assim, Escutam. eu costumo dizer, onde eu chego, né, eu sempre tenho alguém ali que quer contar alguma coisa. Isso. Eu digo, eu acho que eu nasci pra ouvir. Isso. Eu sou e por incrível que pareça, né, eu sou de falar pouco. Parece até contraditório, porque eu estou sempre nas redes sociais e tal, mas assim, conversar, eu não sou de conversar muito, mas eu sou de ouvir, né? E eu acho que eu nasci para ouvir, porque se eu chego numa fila do banco, em qualquer lugar, se eu tô numa recepção, se eu tô no médico, vai ter sempre alguém ali que eu nunca vi na vida, que vai sentar do meu lado e que vai... Tipo, assim, desse jeito. Né? Que vai, tipo assim, desabafar completamente. E eu olho assim, eu digo, gente, eu conheci tem 5 minutos e Quando às vezes eu já sei da vida inteira da pessoa. Você já tá resolvendo o problema da pessoa, já tá tentando ajudar. É bem assim. Não é? É um imã, não sei o que é isso, mas assim, eu até comentei com minhas alunas na terça-feira que eu sempre trabalhei em grupos grandes. Eu já cheguei a dar aulas a 80 mulheres, a 30. Eu tinha um grupo numa academia que era de 30 a 35 mulheres. E toda vez que eu ia lá, eu saía, outra pessoa, parece que eu saio com energia, com mais energia, sabe? Quanto maior o número de pessoas que eu tô ali dando aula, eu saio endorfinada. E quando eu fui, quando os grupos foram ficando pequenos, eu fiquei um pouco perdida. Me encontrei, mas eu ficava meio perdida, né? Acostumada a dar aula para muita gente. E quanto maior o número de pessoas for ali naquele grupo, eu consigo conduzir com maestria e assim, e amo, né? Que isso é o mais importante. E esses grupos que você participa hoje, da parte de empreendedorismo feminino, o que é que você assim, acredita que traz para você como empreendedora? Até porque esse é o público, né? Então você tá ali interagindo, tá contribuindo e, consequentemente, tá captando, né? Isso, cliente. São essas conexões, né? Inclusive, você eu conheci num desses. Sim. A Janiele também, a nutricionista, num desses. E assim, eu acho que é conhecer, como você mesmo falou, passaram mulheres incríveis aqui e ainda vão passar muitas ainda, porque a mulher tem uma força, né? E assim, eu digo que a mulher é a desbravadora, né? Os homens contribuem, claro, os dois precisam um do outro, mas eu vejo histórias realmente de dor, de superação, de resiliência. E quando você está lá nesses encontros de mulheres, que você conhece a história daquela mulher, e aí a gente às vezes até julga, diz, vixe, aquela mulher ali chatinha. Quando você escolhe, eu sou sincera, eu falei. Aí, tipo, quando você realmente conhece, você vê quem somos nós para julgarmos, né? E assim, tem sempre uma história ali por trás. E aí, com certeza, se você mergulhar, você vai se surpreender, né? E aí o olhar já vai sendo um olhar amoroso, né? Que é hoje o olhar que eu tenho para todas as mulheres que eu encontro. Exato. Eu costumo dizer que, e principalmente quando eu saí da realidade de CLT, diríamos assim, para empreender, eu digo que a gente nunca pode empreender somente de dentro de casa e de dentro do nosso escritório, né? A gente precisa empreender saindo, conhecendo pessoas, né? Quantas coisas aconteceram na minha vida, como você disse, né? Nós nos conhecemos através do movimento da AMICE e tantas mulheres a gente conheceu através desse movimento, e você vê que quantos projetos, quantas coisas surgem de você sair da sua casa, de você sair do seu escritório, do seu negócio, do seu mundinho e se colocar em movimento. E assim, até confessando, eu nunca fui disso. Eu nunca fui de participar desse tipo de coisa. O meu lugar é minha casa. O meu lugar favorito é o meu canto. Então, eu sempre fui a pessoa de caseira, extremamente caseira, né? Outro ponto também, sou bem caseira, viu? Teve uma época da minha vida, na faculdade ainda, que as minhas colegas me chamavam de eletrodoméstico. Sai de casa, você vai virar um eletrodoméstico agora?
Mas porque assim, porque a gente gosta do nosso canto, né? Sim, sim. Eu gosto de rua, gosto de estar rodeada de pessoas, mas não tem lugar melhor do que a nossa casa, do né? que o nosso cantinho. Então, assim, eu, por muito tempo, e principalmente, né, durante o tempo que eu trabalhava como funcionária, era trabalho, E casa. Faculdade e filhos. Acabou, né? E aí, quando eu comecei a empreender, eu comecei a perceber que eu precisava estar no meio de outras pessoas, de outras mulheres que passassem pelas mesmas dificuldades, enfim, que a gente montasse essa rede realmente de apoio e que a gente crescesse juntas. E é uma rede de apoio incrível, né? E assim, a gente tem um grupo também, somos 7 mulheres poderosas. A Garden faz parte desse grupo, né? Que nasceu também desses encontros. E a gente todo dia tá ali se falando. Uma tá com problema, diz, minha gente, eu tô com problema aqui. Aí a outra vai, já dá uma ideia, já resolve, já dá. Aí você já sai ali e já ganhou o dia, né? Não, e assim, quando eu reforço da importância de você ter rede de apoios, né? Buscar estar nesses encontros, é exatamente, diríamos, estamos com o projeto aí do Café com Calma, isso, né? Outra coisa também que já tá meio... que nasceu também, né? Nasceu do meu momento no domingo, e aí eu joguei para as 7 mulheres e tipo, sabe o negócio que tomou uma proposta por elas também, né? Porque abraçaram, a gente vivenciou primeiro juntas entre as 7. E quando eu disse, vamos abrir, que sempre foi o meu propósito, fazer aberto, trazer outras mulheres também para esse sentimento, para essa experiência. E aí, gente, sabe aquele ditado de você ter as pessoas certas do seu lado? Sentar na mesa certa, né? Sentar na mesa certa. E aí elas, vamos fazer camisa, vamos fazer boné, coisa que para esse momento, para esse primeiro, eu não estava nem idealizando, mas você ter as pessoas, estar na mesa certa, ter essa conexão e quem apoia os seus projetos, é isso. As coisas acontecem. As coisas acontecem, né? Então, a importância de você sair e querer empreender fora do seu ambiente de trabalho é muito importante. E né? uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que nós, mulheres, não somos rivais umas das outras. Se a gente se unir, a gente consegue fazer muito mais, né? Uma não precisa apagar a luz da outra para deixar a sua acesa. E é isso que a gente faz no nosso grupo, né? Sim, sim. Uma tá sempre ali, motivando, incentivando, apoiando. E a questão do movimento, de se movimentar, sair da zona do conforto, você encontra coisas incríveis no caminho. Exato. Essa questão do estar em movimento, né? Uma vez que você está em movimento, você vai sempre encontrar com pessoas que também estão em movimento. A energia, né? Isso. Né? Fale mais, você entende mais sobre isso. Então, é energia. Nós somos energia. Tudo aqui é energia. Então, se eu tô... tem até um livro que fala sobre isso. Não sei se você já leu. Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive, né? E essa semana eu li que não são só as pessoas, mas tudo que você absorve. Os ambientes que você anda, como você se alimenta, aquilo que você assiste. E é impressionante. Se você está com pessoas que se exercitam, você vai ser a sexta, né? Sim, se você está, um exemplo assim, puxando para o negativo, se você está andando com 5 pessoas obesas, você vai ser a sexta. Infelizmente. Na verdade, Ana, a gente escutava isso desde pequenininho, né? Nossa mãe dizia o quê, né? Um tomate podre, né? Esses isso. ditados. E tem até aquele, quem com porco se mistura, farelo come. Exatamente. E é isso. Então, a gente tem que saber o que a gente quer. Quando a gente sabe escolher melhor, sim, né? Para saber as mesas que a gente vai sentar e as mesas que não estão agregando, a gente levanta e vai para a próxima. Eu sou sincera, eu falo mesmo. E assim, e é aquela coisa. Eu estou escutando vocês e não sei ainda o que eu quero. Mas uma coisa você precisa saber, é o que você não quer. Eu acho que às vezes você não sabe nem o que você quer, tá? Mas se você sabe o que você não quer, você já está eliminando uma série de coisas. Então, se você está numa realidade que você está empreendendo só dentro do seu negócio, sem conhecer ninguém, está sozinha, está sofrendo,
você já sabe que isso você não quer, né? Então, qual é o passo? Buscar estar em meios que outras pessoas, que outras mulheres também estão. E aí vai ter diversos encontros que você paga para estar e vai ter diversos encontros que são gratuitos, que você pode se achegar, né? Inclusive, você pode começar a fazer atividade física com Anne, tem o Café com Calma, que você pode participar, que vai dar tempo você assistir e você ir no domingo. Com certeza, vai ser top, minha gente. Não percam. E é o quê? Diríamos 0800, você vai poder participar, conhecer outras mulheres, enfim. Eu tive a edição do Destrave, vieram pessoas pro meu curso na última semana, no último sábado, e essa pessoa que veio pro curso foi a primeira pessoa que, quando eu lancei a proposta lá no Instagram do Café com Calma, eu vou. Então, assim, de certa forma, ela se encontrou, gostou do curso, gostou das pessoas, tô indo. Já colocou na lista o que é que vai levar e viu que o movimento ali, de certa forma, mexeu com ela e impulsionou. Porque é aquela coisa, você conhece algo, não dá, você não vai, como você disse. Levanta para a próxima. Exato. Mas se, de certa forma, aquele movimento te impulsionou alguma coisa, você quer continuar. E nasce coisas fantásticas, gente. E sem falar que o domingo vai ser maravilhoso. Quando você levanta cedo, faz um encontro desse, encontra pessoas incríveis, né? Com energia boa. O dia... Muda tudo. Muda tudo. E outra coisa também que eu observo, acho que você também. Quando a gente sai cedo da manhã, assim, 5, que acorda, que vem no caminho, já no carro, né? Já vai ver encontrando outras pessoas. Aí você chega no parque, já tá lotado de gente. Né? Aí você diz, poxa, e eu tava dormindo. Exato. Né? A vida tá acontecendo, a vida tá pulsando, né? O sol já nasceu. Meu avô tinha um ditado que eu sempre não esqueço. Quando eu tô querendo dormir mais um pouco, aí eu lembro sempre que quando ele chegava lá em casa, que a gente tava dormindo ainda, ele batia na porta do quarto e dizia: levantem, passarinho que não deve nada a ninguém já levantou. E vocês ainda estão dormindo. Né? Precisa trabalhar para pagar os boletos, era isso que ele dizia, né? Precisa trabalhar para pagar os boletos. Mas, Anne, essa sensação quando você acorda, gente, é difícil, né? Não é fácil. Mas depois né? que você vai, já tá lá, aí você agradece. O melhor é a sensação do depois. O pós. É maravilhoso. Primeiro, a sensação de que realmente você passou por cima do sono, né? O despertador tocou e você foi fiel. É como se você desse um check ali de que eu consegui. Então isso já gera aquela sensação de que eu fui, eu fiz. E tem essa sensação, gente, é incrível. E a vida tá acontecendo. Aí você olha pro relógio, é 5h30. E eu poderia, na maioria das vezes, estar dormindo. E você tá ali exercitando. E a gente sai de lá, é uma hora cravada, né? 6h30 já é uma hora boa para você ir para casa, tomar banho, tomar café e seguir pro seu trabalho. Né? Isso mesmo. Então, assim, essa questão de você estar em movimento e estar participando desses grupos, pode ter certeza, né? Que isso tira você do lugar completamente, né? Até compartilhando aqui, quando eu pensei em fazer o Café com Calma no parque, eu entrei no grupo das 7, né? E eu disse assim, vocês vão? Se vocês forem, eu lanço meu apoio. Exatamente. Né? Se ninguém for, vocês já estão lá. Exatamente. Se ninguém for, mas se vocês estiverem lá, vai acontecer de qualquer forma. E aí, na hora que eu vou. Pronto. Ali é como se fosse realmente uma base e uma estrutura para a coisa acontecer. E já somos 20, viu? 25, eu acho que tem. Tem 25, tá crescendo. Tem 25 no grupo. E é isso. Então, assim, estar nesse movimento, né, é muito importante. Às vezes, o que nos falta para alcançar degraus, né, de crescimento é somar força com outras pessoas. Isso mesmo. Né? E somar com as pessoas certas, claro, né? Sim. E, Anne, o que é que você traz nesse sentido de as mulheres que precisam mesmo decidir se colocar em prioridade? Vamos falar dessa questão, porque às vezes a atividade física é aquela coisa, né? A pessoa acorda e já tem um turbilhão de coisa para dar conta, né? É dona de casa, é filho, é trabalho,
Então, assim, dá conta de tudo, pensa em todo mundo, faz para todo mundo. E não cuida dela. E não cuida dela, né? Eu acho que é uma realidade, é né? uma realidade triste, mas assim, eu acho que você deve pensar em você mesmo. Não é egoísmo, não. Tipo, quando a gente tá no avião, o que é que a aeromoça fala? Primeiro você. Primeiro você, depois o outro. Como é que você vai ajudar o outro se você não tá bem? É pensar mesmo assim, como é que eu vou correr atrás dos meus netos, dos meus filhos, se as minhas pernas não estão fortes? Né? É para ter, eu acho que não tem prova de amor próprio maior do que você cuidar de você. Cuidar da alimentação, do exercício, do sono, tudo é um conjunto. Porque não adianta cuidar só da alimentação e da parte do exercício, né? Se você não está dormindo bem. Porque aí as coisas não vão funcionar. E tem dias que você vai estar naqueles momentos de introspecção, de ficar quieto, não quero sair hoje, não quero fazer nada, e respeitar o seu corpo. Porque nós não somos máquinas, nós somos seres humanos que precisamos estar bem. O homem, ele foi criado para o movimento, ele não foi criado para ficar sentado. E a tecnologia, o avanço que foi que aconteceu, todo mundo hoje anda de carro, todo mundo hoje anda tem sentado. Controle para ligar e desligar tudo. Ligar e desligar tudo. Então, Alexa... Tem que ser um esforço, porque a gente gosta. Se você for perguntar o que é que a gente gosta de fazer? Comer, né? E dormir. É verdade. Então, a gente tem que se esforçar. É um esforço, né? E criar esse hábito, porque no início vai ser sempre difícil. Mas quando o hábito ele é instaurado, você acorda sem despertador. Eu acordo, eu boto o despertador porque tem dias que você nem vai querer que ele toque, né? É normal. Mas eu sempre acordo antes do despertador. 5 horas você acorda? Porque 5h30 você já tá Não, eu acordo 10 para 5, às vezes 20 para 5. Porque eu boto o despertador sempre 10 para 5, mas às vezes eu acordo antes. Teve um dia essa semana que eu acordei 4h30. Aí o que foi que eu fiz? Fui pra varanda. Aí já medita, tem passarinho cantando. Já tem, eu digo, meu Deus, o passarinho já tá aqui. Aí você começa a ver o sol subindo. Aí eu já tô ali, né, rezando, agradecendo, entregando o dia. E aí, quem vai voltar pra cama? Se já despertou, não tem necessidade, né? E quando você mencionou sobre essa questão da não somos máquinas, né? Isso. Me veio muito essa questão da ciclicidade da mulher, que é um outro ponto também super importante e que às vezes a pessoa nem sabe que tem os seus picos de estar muito bem e tem seus picos de estar muito, tipo assim, para baixo, e que isso faz parte realmente do ciclo da mulher, né? Isso, porque a gente sofre, só a mulher sabe o que acontece, né? Antes, durante e depois, né? Eu acho que só tem uma semana que a gente tá de boas, né? Porque as outras é sempre daquele jeito. Então, esses mecanismos, tanto a alimentação como a parte do exercício físico, faz você passar por esses momentos sem nem perceber. E quando você tá sem fazer nada, eu tava sem fazer nada, que eu tava viajando e não tava conseguindo, eu tava com enxaqueca direto. Era o quê? Falta do movimento. É isso mesmo. Você tá em atividade, muda completamente. Anne, você também, não sei se o termo que utiliza é o quê? A questão do reiki. Sim. Terapeuta reikiana, é assim que fala? Terapeuta reiki, né? Eu sou reikiana, eu conheci o reiki em 2016 por curiosidade. Eu não acreditava naquilo. E assim, eu era cética. Eu digo assim, que eu sou dos discípulos, eu sou São Tomé. Eu tenho que ver, eu tenho que sentir, né? E aí eu fui fazer pra mim mesma. Eu não trabalho com reiki, assim, se alguém precisar eu vou lá e aplico. Mas assim, é fantástico mesmo, de ter assim, de estar com dor e posicionar a mão ali naquele local e a dor desaparecer. Então, na verdade, o reiki entrou como se fosse também o Pilates. Você foi fazer uma experiência. Foi. Porque eu tava naquela fase, né, querendo ficar deprimida, eu tive ainda um pouco de síndrome de pânico, e aí eu procurava essas alternativas para sair daquela condição, né? E assim, eu não queria ficar tomando tarja preta, eu ainda tomei um pouco,
uns 6 meses. Mas aí quando eu vi que aquilo me deixava anestesiada, eu disse, não, eu tenho que ser eu, né? Então aí você buscou esses Fui buscando, meios mais naturais. Terapias florais, eu fiz terapias florais. Eu gosto muito desses olhinhos. E a Ayurveda, ela ensina, né, a gente a manipular os olhos que deixa... Óleos essenciais? Os óleos essenciais, o contato com as pedras, né, cristais. Isso tudo ajuda. Você tá com dificuldade de dormir? Bota uma pedrinha de ametista debaixo do travesseiro para você ver se você não consegue dormir. Consegue. Porque Deus é maravilhoso. Ele deixou tudo aí pra gente. À nossa disposição. A gente é que não busca, né? Porque é mais fácil o quê? Pegar o remédio de farmácia. Exatamente. Que deixa você viciado. Que tem os efeitos colaterais, né? E o remédio você toma e vai resolver aquele problema. Mas você pode ter certeza que vai gerar um outro problema. Cura a raiz, assim... E a depressão, às vezes, é falta dessa conexão com você mesma. Você meditando, dificilmente você, um corredor, uma pessoa que corre e uma pessoa que medita, ela tem depressão. Difícil, é muito difícil. Tá movimentando o corpo na meditação, e trabalhando tá se escutando, isso, né? Tá se ouvindo, porque é uma realidade, né? Às vezes a gente acorda, dorme e a gente não para nem para entender os sentimentos, tá? Tem dias que você tá angustiada. Às vezes você nem para pra dizer, sim, mas por que eu tô assim? Exato. Né? Isso não é meu. E às eu vezes estou assim por quê? É pouquíssimas as vezes que você para pra dizer, tá, isso aqui tá... Tem um sentimentozinho esquisito aqui. Deixa eu parar pra analisar, pra ver isso aqui foi gerado de onde e por que eu tô sentindo isso. Não é meu, às vezes nem é seu. Às vezes é de alguém próximo, né? E você viu alguma coisa, escutou alguma coisa, gerou ali e você, máquina, né? Você vai passando e aquilo fica ali. E voltando para as telas, né? O que você tem visto, a gente tá ali o tempo todo vendo coisas, né? E aquilo tudo vai entrando no seu subconsciente. Às vezes eu sonho, tipo, ter um pesadelo e eu digo, por que eu tive isso? Aí depois você lembra, a última imagem que eu vi foi aquela. Por isso que hoje eu não assisto noticiário. Porque só aparece desgraça, né, ali? Eu não assisto nada. Eu não gosto de... a gente tem o poder hoje de escolher o que a gente quer, né? Levar para nossa vida. E a terapia, voltando para a terapia Reiki é energia, não tem nada a ver com religião. É uma técnica, né, que foi descoberta pelo Mikao Usui, um japonês. E aí ele ficou 40 dias nas montanhas e aí ele ficou em jejum lá, pão e água. E no final, nos 21 dias, ele descobriu essa técnica e ela é comprovada até pelo SUS. Tem alguns locais que já trabalham junto, né, com a técnica do Reiki, com o tratamento médico. Não pode largar, dizer assim, o Reiki ajuda, mas não largue o que o seu médico tá... O tradicional, né? Os dois juntos. Eu acho que tudo na vida, juntando tudo que vem lhe ajudar, né? Tá de bom tamanho. Sim. Porque muitas vezes a causa da doença que você tá ali tomando medicação, né? É uma causa que você precisa tratar no emocional. E se você for observar as doenças chegam primeiro no emocional. Com certeza. Então a gente tem que curar ele, né? Com certeza. Então, Anne, um pacote de coisas aqui, né? Fantástico, né? A mulher é um pacote, né? Por isso que é personal integrativo, porque realmente, como você tem conhecimento em todas essas áreas e o seu atendimento ele é de fato personalizado, então você conduz o atendimento, usa tudo que a pessoa com o seu conhecimento, né? Você acaba utilizando tudo, né, que a pessoa realmente precisa. Então vocês estão vendo aí, né? Olha, tenha ela, né, como personal, como amiga também. Vamos reforçar sobre os dois movimentos que você tem aí, os seus dois projetos. Fazer um convite e colocar suas redes sociais aí à disposição, né, para vocês chegarem junto. Então, fale e reforce aí mais uma vez sobre o projeto Mulheres 40 Mais em Movimento. As quartas, desculpa. Às terças e quintas, 5h30 da manhã, você que é mulher, que está precisando de um incentivo para iniciar ou até para continuar
né, nas práticas dos exercícios físicos, estamos lá. Então, você é muito bem-vinda, é só chegar, é só vir. E o projeto 60 Dias de Transformação para o Sucesso é a mentoria que eu tenho parceria com a nutricionista Janiele, que acontecerá a segunda turma agora, dia 10 de abril. Então, se você quer conhecer ou saber um pouco mais, me segue lá nas redes sociais. Meu Instagram é Anne Gabriele Personal. Então, espero vocês. Anne, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, que eu me recordei, diríamos, a mulher que está nos assistindo e que não tem condições, tipo, de participar desse movimento, não tem condições de sair de casa, enfim. Sim. Mas que, enquanto a gente conversava aqui, ela despertou para essa necessidade de que ela precisa movimentar o corpo, né? O que é que ela pode fazer estando em casa? Eu deixo muitos vídeos lá sempre que você pode usar o cabo de vassoura, pode usar até quilos de alimento, porque e até exercícios que você usa só a força do próprio corpo. Então, procurar se movimentar de qualquer forma, não importa a modalidade que você faça. E o mais importante é você descobrir aquilo que você gosta. Porque às vezes tem até pular corda, né? Isso, tem se falar, subir escada. Use mais as pernas. Ao invés de você andar de carro, vai na padaria, perto de casa, vá a pé. Uma caminhada, uma corrida. Tudo que faça movimentar o corpo já vai lhe ajudar. Então, depois me conta. E no caso, tem conteúdo nas suas redes sociais que são exercícios, né, que a pessoa pode fazer de casa. Isso, de casa. Tem. E tem outros profissionais também que trabalham. Hoje eu acho que tem uma gama, né? Mas eu acho que o primeiro passo deve ser dado. Tá sem fazer nada, cuide de você. Se você quer cuidar o outro, se você ama o outro, você tem que amar primeiro a si próprio. Priorizar, né? A dedicar sua vida. Um tempinho. E aí você aconselha essa pessoa o quê, Anne? 10 minutos, 15 minutos é o suficiente? Porque aí a pessoa, quando ela coloca isso como propósito e prioriza, ela pelo menos coloca para acordar 15 minutos antes. Isso. Né? Já puxando pela Ayurveda, né? Que é uma terapia milenar, né? Eles dizem que você movimentando 15 minutos já é válido. Se você transpirar, se você suar, você já libera toxinas, você já movimenta o corpo para que seus órgãos funcionem bem. Então, 15 minutos já é de bom tamanho. Se você não tem tempo, até aqui mesmo no escritório, você pode fazer um agachamento, sentar e levantar, né? Eu acho fazer que uns só alongamentos, o movimento, né? de suar mesmo, de movimentar o corpo. De suar. Você já sente... vai liberar as toxinas e você já vai sentir os hormônios, né, ativando ali, a endorfina, a serotonina, e já vai ficando mais feliz. Mais feliz, né? Mais feliz. Exatamente. Então é isso, né? Estamos finalizando. Quero falar mais. Tem alguma coisa, né? Já que você disse que você quer falar mais, que você quer aproveitar esse espaço, né? Que outras mulheres estão nos ouvindo e que você quer falar? Não, só quero deixar uma frase, né? Que eu sempre falo, que o movimento é a cura e remédio para todos os males. Então, hoje eu sou profissional que eu não digo para você fazer tal modalidade, você tem que escolher aquela que você gosta. E tem se falado muito na musculação, né? Que é fantástica, os efeitos são maravilhosos, mas tem gente que não gosta. Então, eu tenho como fortalecer a minha musculatura sem estar necessariamente ali na musculação. E o mais importante é a constância e persistência, porque ali é que você vai colher os frutos, né? Se você vai hoje e daqui a 15 dias vai novamente, você não vai ver nada ali. Então, você vai achar que o exercício ele não funciona, mas ele só vai funcionar se houver essa constância. Então, esse é o meu recado. Qual é a frase? O movimento é remédio e cura para todos os males. Não esqueçam disso. Muito legal. Então, Anne, agradecer, né, pela sua participação e pela sua contribuição, né? Colocou pra gente aqui várias coisas que dá para fazer, inclusive de casa, né, para você pelo menos começar. E também, se você quiser chegar, né, e fazer parte desse movimento, enfim, você tem como chegar, tem como nos encontrar e começar. Parque da Cimenteira, quem é aqui da nossa região, né?
E tem aulas online também, e eu dou consultoria também. Consultoria, mentoria de treinamentos, né, personalizados. Então, não é desculpa, né, minha gente? Tem várias opções. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui mais um episódio do PulpaCast, o primeiro episódio dessa nova temporada. E aqui vocês já sabem que nós recebemos mulheres assim, né? Incríveis, com projetos maravilhosos. E que, assim, é sempre o intuito de colocar esses projetos no mundo para mudar a vida de você que está nos assistindo. Então, fique ligado, compartilhe esse vídeo, comente se você gostou, se de alguma forma, né, isso tocou, né, mexeu aí contigo pela necessidade de estar em movimento do corpo, né, de conhecer outras pessoas. Enfim, tocamos em vários aspectos aqui. A semente foi plantada. A semente foi plantada. E eu que agradeço. Muito obrigada. E na próxima semana, mais uma mulher incrível aqui no PulpaCast. Obrigada e tchau. Tchauzinho.